Queridos, eu quero compartilhar com você uma palavra nessa noite. Eu creio que Deus tem algo muito especial para ministrar aos nossos corações, e é por isso que nós estamos aqui, amém? Nós temos ministrado uma série que começou antes de Pentecoste, passou por Pentecoste, que foi semana passada, e nós vamos avançar para a nossa vida. Essa, na verdade, é a quarta mensagem dessa série de 5. A vida sobrenaturalmente abundante. Nós temos utilizado um verso que é muito importante para nós, para ser a base dessa série. E esse verso da palavra de Deus está em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 2 e o verso de número 4. Vai ser projetado aqui, mas se você está com a sua Bíblia, usa a sua Bíblia, marca na sua Bíblia, seja ela digital, seja ela de papel, para que você possa, avançar nesse entendimento e fazer uso também em outros momentos. Amém? Glória a Deus. O texto da palavra do Senhor diz o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2 é o registro, na verdade, do dia de Pentecoste. O que nós temos aprendido nesses dias é que a plenitude do Espírito Santo, ou seja, ser cheio do Espírito Santo, não é privilégio para alguns filhos de Deus, para algumas pessoas amenas. Não é, na verdade, um privilégio para algumas pessoas, mas é uma graça do Pai destinada a todos os filhos arrependidos. Diga comigo assim: a plenitude do Espírito é para todos os filhos. Ou seja, é para você que é um filho amado, você que é um filho de Deus, a plenitude do Espírito Santo é para todos. O Espírito Santo foi derramado sobre todos, e nós precisamos, na verdade, entender a vontade do Pai. Talvez você olhe assim: mas será que eu sou um filho de Deus de fato, querido? Às vezes a gente tem uma certa confusão em relação a isso, mas a palavra de Deus diz no Evangelho de João, o capítulo de número 1 e o verso de número 12. Evangelho de João, o capítulo de número 1, o verso de número 12. Diz o seguinte: contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você creu, se você recebeu, então você é filho de Deus. E aqui nós temos entendido, ou seja, trazendo esse entendimento, ou seja, o que você precisa conceber, perceber? Primeiro, você precisa escolher. Fala comigo: escolher. Mas escolher o quê? Receber. Você precisa decidir crer. À medida que você escolhe receber, que você decide crer, você recebe a bênção de se tornar. É dessa forma que acontece essa mudança, essa transformação em nós. E o que nós queremos, na verdade, que de fato possa acontecer no nosso meio nesses dias, é o que está em Atos capítulo 4, verso 31. A palavra de Deus diz: e tendo orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. De fato, ou seja, esse é o espírito, na verdade, dessa série, é o que nós estamos buscando, todos serem cheios. Por que a gente insiste, a gente repete, a gente fala novamente? Por quê? Porque é necessário que você compreenda, tenha revelação do que a palavra de Deus diz, para que você possa viver a experiência. Entender, na verdade, que a plenitude do Espírito Santo não é apenas, na verdade, uma experiência emotiva, não. É algo que toca a sua vida e transforma a sua vida por inteiro. Se você, na verdade, está chegando hoje, não recebeu nenhuma das outras palavras, estão todas disponíveis lá no nosso canal do YouTube. Mas eu queria muito que nessa noite nós vamos avançar para um entendimento muito importante, porque nós já falamos de adoração, falamos de oração, e falamos de jejum. Oração, adoração e jejum. O que são isso? São disciplinas do Espírito. Disciplinas, na verdade, que nos ajudam, na verdade, a alinhar a nossa vida, a compreender aquilo que Deus tem para nós. Nós fomos desafiados, na verdade, na última semana, através da palavra que o irmão Marcos ministrou aqui, a de fato, ou seja, jejuar ao longo dessa semana, ter uma experiência com o Senhor, na verdade, ou seja, em relação a essa questão de consagração. E é muito importante, na verdade, que você entenda o que foi ministrado na semana passada,
e para que a gente possa avançar um pouco mais, porque hoje nós vamos falar sobre votos espirituais. O princípio, na verdade, é semelhante à questão do jejum, porque enquanto o jejum está relacionado com coisas voltadas para a alimentação, ou seja, eu não faço um jejum de rede social, por mais que às vezes a gente até use a mesma palavra, mas a palavra jejum se aplica às coisas que são alimentos. A abstenção da rede social ou de qualquer outra prática que você possa ter está relacionado, na verdade, com votos. São votos que nós fazemos diante do Senhor. E são poderosos também. E são, na verdade, uma prática importante para a nossa vida com Deus. Ou seja, os votos que nós fazemos a Deus. O Salmo de número 56. Abra a sua Bíblia comigo. Porque nós queremos entender hoje, ou seja, esse poder sobrenatural dos votos espirituais. O poder sobrenatural dos votos espirituais. Salmo de número 56, o verso 12 diz: cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão. Eu entendo, na verdade, que algumas pessoas dos nossos dias, e nós estamos em dias em que a informação ela é abundante, nós temos muita informação de muitos lugares, mas a quantidade da informação nem sempre ela está relacionada com a qualidade da informação. E por causa disso, há muito barulho, muita dificuldade para alguns entenderem, na verdade, o que a Bíblia diz a respeito de votos. E há aqueles, inclusive, que têm uma postura, na verdade, de rejeitar os votos. Mas a Bíblia não concorda com isso. Na verdade, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar muitos homens que no seu estilo de vida haviam ali a necessidade de votos. Por exemplo, o salmo que nós acabamos de ler, o verso 12, vai falar, ou seja, o salmista Davi, na verdade, o rei salmista Davi, ele não era avesso a votos, pelo contrário. Ele está dizendo, ele disse, olha o que diz o Salmo 12, eu cumprirei os votos que te fiz, ó Deus, e a ti apresentarei ofertas de gratidão. Mas a pergunta então é, o que é um voto? O que é um voto? Na língua original, a palavra que foi traduzida como voto é neder. E a ideia, na verdade, que traz essa palavra é uma promessa volutiva. É uma oferta votiva. É uma entrega de algo que é legítimo. Ou seja, tem a ver, na verdade, com algo que eu me comprometo, um compromisso que eu faço em relação a Deus, ou seja, por algum princípio fundamental, por algo específico. Lá no livro de Zacarias, profeta Zacarias, o capítulo de número 4, verso 6, nós encontramos a palavra dizendo o seguinte, olha, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o voto é algo que nós não fazemos por obrigação, nós não fazemos por constrangimento, nós fazemos, na verdade, ou seja, não é por obrigação, mas é pelo meu Espírito, ou seja, conduzido pelo Espírito. O voto espiritual, ele tem o poder, na verdade, de fazer o quê? De tirar a força, na verdade, de tudo que nos domina, que não é o Senhor. Exemplo, quantas pessoas, na verdade, não são dominadas pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades? Existem pessoas, na verdade, que se viciam em algumas coisas e aquele vício, na verdade, se torna o que controla aquela pessoa. Nós poderíamos pensar em substâncias, poderíamos pensar em tantas outras coisas, mas às vezes até mesmo em coisas legítimas. Por exemplo, tem pessoas, na verdade, ou seja, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amém? Não é o dinheiro, é o amor a ele. Mas a pessoa que ama o dinheiro desesperadamente, ela se torna um escravo do dinheiro. E às vezes a gente fala assim, não, mas eu não sou escravo do dinheiro. Talvez você não é de forma direta, mas você, na verdade, ou seja, não percebe que a sua atitude mostra isso. Ou seja, existem pessoas que são governadas, na verdade, pelo ter, pelo possuir, e para ter e possuir, elas precisam de quê? De dinheiro. E elas, às vezes, usam de uma prática legítima, que é o trabalho, e esse trabalho se transforma numa escravidão. Por quê? Porque a pessoa vive apenas para o trabalho.
E ou seja, o trabalho é ruim? De maneira nenhuma, é uma bênção, amém? Amém ou não amém? É bênção de Deus, mas o que precisa acontecer? É preciso que nós entendamos o propósito de todas as coisas. Agora, para que a gente possa vencer situações e tantas outras coisas, por exemplo, outra bênção de Deus, o sexo é uma bênção. O sexo é uma bênção de Deus, amém? Amém ou não amém? Agora, ele tem o propósito certo, o lugar certo, o momento certo, e tudo que na verdade às vezes acontece fora desse ambiente, vai trazer problema. O sexo é uma bênção para o casamento. Se ele acontece fora do casamento, ele vai ter problemas, vai gerar problemas, vai gerar dificuldades. E muitas das vezes nós não percebemos isso. Mas o que acontece? A palavra de Deus está nos direcionando. Então, ou seja, mas o que acontece? Essas práticas e tantas outras coisas que nós poderíamos citar, muitas das vezes elas exercem controle sobre as nossas vidas, que não nos permite, na verdade, ou seja, avançar. E é aí, na verdade, que entra, ou seja, o voto espiritual. Por quê? Porque a partir de uma consagração, a partir de algo que eu faço, eu tiro a força disso para que o Senhor possa me fortalecer e eu alcance outro, ou seja, para que eu possa avançar no Senhor. O que nós precisamos entender, querido? O que deve direcionar as nossas vidas é o Espírito Santo. Mas o nosso estilo de vida, ele mostra muito a respeito do Espírito Santo. E qual que é a preocupação que nós temos, que nós precisamos ter? E a palavra de Deus reforça isso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito. Nós estamos cantando aqui, vem com teu fogo, vem sobre nós, o Espírito Santo. Nós estamos clamando a presença dele nas nossas vidas. E isso é valioso, é pertinente, nós precisamos fazer. Mas a gente precisa entender que o nosso estilo de vida, a nossa forma de viver, ela contribui sim, para que seja um ambiente para que o Espírito Santo possa habitar, governar as nossas vidas ou não. Ou seja, o pecado nas nossas vidas, o estilo de vida distante da vontade de Deus, faz o quê? Ele apaga essa presença em nós, ele, na verdade, ele tira a influência. Talvez você possa testemunhar disso na sua própria vida. Por exemplo, para muitos falam assim: ai, que saudade eu tenho da época do meu primeiro amor, porque no meu primeiro amor eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu estava animado, eu estava... Mas por que isso não acontece agora? Ah, porque a gente cai na rotina, a gente desanima, acontece isso, vem as frustrações, vem tantas coisas, e parece que rouba a nossa energia. Querido, isso é o quê? É o ato de apagar o Espírito. Agora, entenda uma coisa. Você recebeu o Espírito Santo, o seu Espírito foi regenerado, ele habita em você. Mas você precisa fazer o quê? Você precisa dar lugar para ele. Você precisa, na verdade, ou seja, quando nós pensamos, olha, a vida plenamente abundante é uma vida cheia do Espírito Santo. É uma vida, na verdade, em que eu sou direcionado pelo Espírito Santo. E para que eu possa experimentar disso, eu preciso entender que a minha vida precisa ser uma vida de oração, uma vida de adoração, uma vida, na verdade, em que eu coloque, na verdade, essas práticas. Por quê? Porque elas têm a ver com o meu relacionamento com o Senhor. Quando nós estamos adorando o Senhor, quando nós estamos orando ao Senhor, nós estamos nos conectando. E a vida sobrenatural, que é essa que vem para além do natural, ou seja, nós nos posicionamos e recebemos dele na medida que nós buscamos. E essas práticas precisam ser vivas, frequentes nas nossas vidas. Pastor, mas e o jejum e os votos? Eles entram também nessa perspectiva daquilo que eu faço o seguinte: eu abro mão de algo que é importante para mim. Eu abro mão, ou seja, eu estou disposto, eu preciso tanto do Senhor, que eu considero que o Senhor é mais importante do que aquelas coisas. Ou seja, eu preciso do alimento. O alimento natural, o alimento físico, ele é importante, mas eu preciso muito mais do Senhor. Eu preciso, na verdade, ser dependente dele. É dessa forma, na verdade, que nós avançamos. E os votos entram também nessa perspectiva. Por quê? Porque é um meio de eu me dispor, de eu entender que eu preciso mais de Deus e eu fazer alguma coisa para aquilo mudar. Querido, nós tivemos, nessas últimas semanas, instruções da palavra de Deus, direcionamentos da palavra de Deus, para que a gente possa chegar hoje e entender o seguinte: existe mais para mim, amém? Existe mais para cada um de nós, amém ou não amém? Você crê nisso de fato? Você crê que o Senhor tem mais para você?
Porque às vezes a gente fica muito satisfeito com aquilo que nós já experimentamos. Às vezes nós ficamos muito experientes. Às vezes nós ficamos, na verdade, e a gente não percebe que o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Ou seja, a vida do crente precisa ser de glória em glória. O seu melhor momento de fé não pode estar no seu passado, porque o melhor ainda está por vir, amém? Hoje vai ser melhor do que ontem, mas amanhã ainda vai ser melhor. Agora, eu preciso entender o seguinte: o que eu faço, as minhas decisões, elas contam, amém? O que eu faço, ou seja, isso vai mudar, na verdade, não apenas a minha vida, mas a vida daqueles que estão perto de mim. O teólogo A.W. Tozer, ele escreveu num dos seus livros o seguinte, o livro se chama 5 Votos para Obter Poder Espiritual. E ele diz o seguinte, olha, o meu conselho nesta questão é que se você está realmente preocupado com o seu avanço espiritual, a obtenção de um novo poder, nova vida, nova alegria, novo reavivamento pessoal dentro do seu coração, será bom fazer votos e empenhar-se por cumpri-los. Se você falhar, proste-se em humilhação, arrependa-se e comece novamente, mas sempre leve em consideração os votos feitos. Ou seja, você precisa se posicionar, ou seja, é uma atitude pessoal, é uma atitude sua. Agora, o ideal, na verdade, é que você faça os seus votos, como diz o rei Davi, eu vou cumprir os meus votos. Você faça os seus votos e cumpra os seus votos. Agora, nada garante que você não possa tropeçar num e outro. Agora, o que precisa? Qual que é a clareza que nós precisamos ter? Nós precisamos ter sinceridade, primeiro conosco mesmo, e segundo com o próprio Deus. Na semana passada, quando o irmão Marcos ministrava a palavra aqui, eu considero que um dos pontos mais importantes do que tudo que foi ministrado aqui foi a introdução. O irmão Marcos ganhou, na verdade, a palavra, a atitude dele de transparência, em compartilhar da sua situação pessoal, da sua experiência pessoal com aquilo, e a disposição que ele compartilhou conosco aqui mostra o quê? Humildade, mostra disposição em fazer o quê? Em aprender e melhorar. E esse é o coração que Deus, ou seja, que nós precisamos ter. Um coração, na verdade, que reconhece a nossa atitude do momento, que não veste máscaras, que não se coloca, ou seja, melhor do que realmente é, mas assume a sua posição e entende o seguinte: eu sou assim, eu tenho problemas, eu tenho dificuldade, mas eu creio que o Senhor pode me ajudar. Eu creio que o Senhor, na verdade, é comigo, e naquilo que eu não consigo, Ele é capaz de me fortalecer e me capacitar para fazer. Amém ou não amém? Ou seja, o poder de Deus nós precisamos crer. Ele vai muito além do que a gente pensa, do que a gente pede. Ele vai muito além disso, mas Ele atua em nós. Ou seja, como que Ele atua? É o poder que atua, segundo o seu poder que atua em nós, é através de nós. Agora, o que trava, o que bloqueia isso tudo? Muitas das vezes é a nossa forma de pensar, muitas das vezes é a nossa limitação intelectual. Na verdade, a gente aprendeu errado. Uma fé errada conduz, na verdade, a um comportamento errado. Então eu preciso conformar o meu pensamento, transformar a minha mentalidade, segundo aquilo que a palavra de Deus diz, e me posicionar no Senhor. Por quê? Porque quando eu me posiciono, o Senhor faz, amém? Qual que é o desafio da verdade desses dias? É nós entendermos, ou seja, olha, nós precisamos tratar seriamente com a nossa vida, se nós queremos desfrutar dessa vida abundante. Porque o Senhor disse, olha, o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. O diabo, ele não perde tempo, ele não perde oportunidade, diferente de nós. Quantas oportunidades você já perdeu? Quantas oportunidades você tem perdido? E por coisas, na verdade, ou seja, fúteis. Por exemplo, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Nós precisamos, na verdade, ou seja, ter contato com a palavra, ler a palavra. E quantas das vezes nós não temos dificuldade de ler a palavra? Quantos, na verdade, vivem a experiência de não sobrar tempo para ler a palavra? Não é que não tem tempo, presta atenção. Não é que não tem tempo, não sobra tempo. Porque não sobra por quê?
Porque se utiliza de outras situações que ocupam o tempo. E tudo aquilo, na verdade, tem a ver com o quê? Prioridades. Então eu preciso, na verdade, me posicionar. Mas quais são os votos, então, que o Tozer compartilha conosco no seu livro? Ele diz, eu vou lê-los rapidamente aqui com você. Primeiro deles, trate seriamente o pecado na sua vida. Ou seja, na intimidade, na família, na igreja, na sociedade, você precisa tratar seriamente com o seu pecado. Você precisa, na verdade, se arrepender, tratar deles de fato, de verdade. Não apenas isso. Não seja possuído por nada. Esse é um outro voto. Ou seja, não se apegue ao dinheiro, aos bens materiais, não. O dinheiro e os bens materiais, eles são uma bênção quando você possui eles, não quando eles te possuem. Porque, na verdade, ou seja, se você é controlado por eles, você perdeu a guerra. Você, na verdade, ou seja, está vivendo fora do propósito. O terceiro, nunca se defenda. Nunca se defenda. Faça da obra de Deus a sua prioridade. E sabe o que vai acontecer? Deus vai cuidar da sua reputação. Pare de se defender. O Senhor, na verdade, ou seja, se o Senhor é a prioridade da sua vida, querido, o Senhor, Ele vai cuidar de você. Você não tem necessidade de ficar se defendendo, não. Querido, pare de se preocupar com a sua reputação. Às vezes as pessoas estão travadas porque, pastor, eu tenho que dar um bom testemunho. Excelente. Mas quantas das vezes você deixa de fazer as coisas para Deus porque você está preocupado com o que os outros vão dizer a seu respeito? Mas se eu fizer isso, as pessoas vão dizer aquilo outro, e nessa hora você está travado. Quarto voto, nunca passe algo adiante que prejudique alguém. Chegou uma notícia ruim, uma situação complicada para o outro, ora pelo seu irmão, ajude ele. Mas não permita que essa notícia chegue para o próximo. Ou seja, não seja aquele que é portador apenas das más notícias, não. Ou seja, se você recebeu a informação, ou seja, isso vai prejudicar alguém, querido, não passe para frente, vai orar ao Senhor, vai ajudar a pessoa, porque esse é o papel. O quinto voto, nunca aceite qualquer glória para si. Isso aqui é fantástico. Se você, na verdade, a glória, ou seja, os louros, o louvor das suas atitudes, se você fica com eles, você tem um problema. Qual que é o problema? Porque a vida não são só louros, a vida não são só bênçãos, a vida não é só o momento bom. Se no momento do aplauso você fica com o aplauso para você, o que vai acontecer? No dia da dificuldade você vai ter que encarar ela também. Agora, qual que é a chave? A glória, ela é de quem? A glória é de Deus. Mas foi eu que fiz. Você fez porque o Senhor te capacitou. Você fez porque o Senhor te deu habilidade, potencializou as suas habilidades naturais e você conseguiu fazer. Manda a glória para Ele. Porque se você manda a glória para Ele, quando vir o problema, você também pode entregar para Ele. Você fala assim, eu não fiquei com a glória é dele. E é Ele que cuida de nós, amém? A gente precisa ter cuidado com o nosso coração. Fazer um voto espiritual, na verdade, é o quê? É aumentar o seu compromisso com Deus. É aumentar, na verdade, a sua maneira de viver. Agora, o voto espiritual, ele tem o poder de nos manter o quê? Centralizado em Jesus. O que a gente precisa entender sobre isso? O voto, ele tem 3 dimensões. Quais são essas dimensões? A primeira, o propósito do voto. É preciso que você, ou seja, o voto ele só existe, na verdade, por um propósito. Então, ou seja, em oração, você deve definir qual que é o propósito dele. Que tipo de voto? Ou seja, o que está envolvido naquele voto? Você pode fazer várias coisas. Ou seja, você pode fazer inúmeras situações. Mas algo, na verdade, que te custe algo. E o terceiro, o tempo do seu voto. O propósito do voto, o tipo do voto e o tempo do voto. O pastor Fabiano Ribeiro também escreveu um livro que dá orientações sobre votos. E ele estabelece ali 8 princípios para que a gente possa avançar. Eu não vou me deter neles, mas é importante que você, a dimensão tríplice que ele fala. Primeiro, estabeleça o propósito do voto, defina o tipo do voto, defina o tempo do voto, avise os seus familiares antes de começar. Sabe por quê? Às vezes você vai fazer um voto lá que vai mudar a rotina da sua casa inteira. Seus familiares precisam entender, né?
nós vivemos numa família, né? Ou seja, pai, mãe, irmãos. E às vezes, dependendo do voto que for, complica toda a situação, né? Então, ou seja, é necessário que eles tenham entendimento sobre isso. Não desista do seu voto. Fez um voto, cumpra o seu voto. Evite fazer muitos votos ao mesmo tempo. Por quê? Porque você focar numa coisa só, comece devagar, né? Ou seja, evita isso. E nunca deixe de incluir nos seus votos períodos intencionais de oração nesse tempo de voto. Por quê? Porque você não está fazendo algo para si, você está fazendo algo para o Senhor. Então é importante que você entenda isso. Agora, hoje, na nossa mensagem aqui, eu quero utilizar, na verdade, um exemplo de um homem, que é João Batista. Mas antes disso, o João Batista, ele é considerado por nós, ou seja, ele viveu, o estilo de vida dele era o estilo de vida de um nazireu. Agora, para a gente entender o que é o nazireu, a gente precisa voltar lá em Números, capítulo 6, a partir do verso 1 e 8, eu não vou ler, que fala, ou seja, de voto do nazireu, que basicamente constituía no quê? Primeiro, ele tinha que se abster de bebidas fortes, no caso do vinho. Ele não podia cortar o seu cabelo, certo? E ele não poderia também se aproximar de coisas mortas. Foi assim, na verdade, com Elias, foi assim, na verdade, com Sansão, e você vai olhar outros tantos, na verdade, que na Bíblia tiveram e fizeram esse voto do nazireu. E João Batista, na verdade, quando a gente olha para o Novo Testamento, o estilo de vida dele era semelhante a isso. João Batista era alguém, na verdade, que tinha esse estilo de vida de votos. Agora, isso pode nos ajudar a trazer essa realidade, entendendo que, na verdade, João Batista vive debaixo de um outro momento. Nós já estamos no Novo Testamento e ele está nesse momento de transição. Ele vem, na verdade, para preparar o caminho para o Senhor, mas ele é um instrumento de Deus. E aqui a gente vai aprender, na verdade, a se posicionar. Como que nós devemos, na verdade, nos posicionar diante do Senhor em relação aos nossos votos. Nós precisamos sim, ou seja, fazer votos espirituais. Agora, é importante que a gente entenda que esses votos, eles têm que ter valor. Por exemplo, se você for fazer um voto, faça algo que tenha valor para você. Porque nós somos diferentes, né? Semelhante ao jejum, por exemplo. Se eu for fazer um jejum, eu vou fazer um jejum de jiló. Para mim não vai fazer o menor sentido. Porque eu já vivo de jejum de jiló a vida inteira. Então eu não vou sentir falta nenhuma. Agora, tem lá outras coisas, né? Tem lá aquela carne, né? Abençoada, né? Aí você fica assim, aí já é diferente, né? Tem tantas outras coisas que são saborosas também, que são abençoadoras. Ou seja, se eu for jejuar, eu vou jejuar de algo que me custe. Eu não vou oferecer algo para o Senhor que não tem nada a ver. Eu vou fazer um voto, irmãos. Qual que é o voto que eu vou fazer? Eu vou rapar a cabeça. Para mim não faz o menor sentido. Eu já faço isso toda semana. Não faz sentido. Talvez o meu pudesse deixar crescer, né? Mas esteticamente também não ia ficar bom. Mas enfim, o que eu preciso fazer? O voto tem que haver, ou seja, algo que faça sentido. É algo, na verdade, que é importante para você. Ou seja, o voto tem a ver com práticas do seu cotidiano. É a rede social que você vai ter que abrir mão, é a sua Netflix, é a sua TV, né? Gente, vou te contar uma coisa, num determinados jejuns que nós fizemos há alguns anos atrás, muitos anos atrás, nós ficamos ali, foi a primeira vez, e nós estabelecemos ali o desafio para ficar sem televisão. E na minha casa nem antena tem mais. E não é porque eu não dou conta, não é porque não faz sentido para mim mais. Perdeu o sentido. Ou seja, mas assim, é lógico que aí tem a internet, tem tantas outras coisas, ou seja, você precisa avaliar o seu momento, para que você possa fazer os votos que façam sentido para você e que eles tenham, na verdade, a motivação correta. Quando nós olhamos para João Batista, nós vamos entender que o cenário dele era importante. A gente perceber e fazer a conexão com aquilo que a gente está vivendo hoje. Então, ou seja, os votos espirituais, o que eles fazem? Eles fazem com que você, primeiro, viva na terra sobre a influência do céu. Mateus, no capítulo 3, o verso 1, nós lemos: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia.
aqui a gente precisa entender o seguinte: o estilo de vida de João, a maneira dele agir, chamou a atenção de Deus, mas chamou a atenção também das pessoas. O que nós precisamos entender? O que ganha a sua atenção, ganha também você. Ou seja, o voto é uma forma de você voltar a sua atenção, fortalecer o seu compromisso com o Senhor. Se você, na verdade, a sua atenção está lá para o mundo, está para as coisas deste mundo apenas, querido, isso já ganhou o seu coração e você não percebeu. E esse é o valor do voto para os nossos dias, é a gente perceber, ou seja, o momento que nós estamos vivendo é o seguinte: olha, o que tem ocupado a maior parte do meu tempo, da minha vida? O que na verdade, de fato, tem ocupado a minha vida? Lá em Marcos, no capítulo 14, verso 13, o que a Bíblia diz? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. O que quer dizer isso? Nós somos sujeitos. A nossa carne, ela não melhora. A nossa carne, ela precisa ser submetida a um processo de transformação. E o Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas para que a nossa natureza carnal seja transformada. Mais uma vez, a sua mente, as suas emoções, as suas vontades, invariavelmente elas te levam para longe de Deus. Seja por causa das suas frustrações, seja por causa das suas realidades, dos seus pensamentos. E, na verdade, a gente precisa, ou seja, entender isso e governar sobre isso. Ou seja, aquilo que você der atenção vai governar você, vai ganhar você. E o Senhor está dizendo, olha, o Espírito está pronto. Por que o Espírito está pronto? Porque quando você recebeu Jesus como Salvador da sua vida, você nasceu de novo, amém? Quantos nascidos de novo nós temos aqui? Quantos? Glória a Deus, diga assim, eu nasci de novo. Se você nasceu de novo, o seu espírito foi regenerado, agora você tem comunhão com Deus, agora você pode, na verdade, fluir na dimensão do sobrenatural, por quê? Porque você foi regenerado. Agora, o espírito está pronto, preparado, mas a carne é fraca. E a carne é que precisa ser governada, disciplinada. Adoração, oração, jejum e votos espirituais fazem o quê? Moldam a sua natureza carnal para que você possa alinhar a sua vida ao Senhor. Então, ou seja, um estilo de vida de votos vai te ajudar. Vai te ajudar, na verdade, a focar. Por exemplo, todo início de ano, nós fazemos votos. E você já percebeu que nós estamos aqui para chegar no mês de junho, e talvez muitos dos votos que você começou lá atrás, talvez alguns você abandonou. Quantos você deixou? Todos os anos nós temos um desafio de ler a palavra de Deus, a Bíblia toda, o ano todo. Mas às vezes o quê? Você fez uma semana, 2 semanas, e daqui a pouco não teve tempo, alguma coisa fez isso e você paralisou. E você não percebe que esses votos, na verdade, eles te ajudam, na verdade, a se alimentar do Senhor, fortalecer no Senhor, para que a sua vida, na verdade, ou seja, voltar a sua atenção para o Senhor. Agora, como igreja, a gente dá oportunidades. Por exemplo, nós temos um plano de leitura anual. Quantos sabem que nós temos um plano de leitura anual? Quantos? Meu Deus! Quantos não sabem? Levanta a mão. Você que não levantou nenhum. Não. Presta atenção, querido. Nós temos um plano de leitura anual. E às vezes o que acontece? Nós usamos uma Bíblia específica para isso. Todos os dias. Raríssimas algumas exceções, quando às vezes acontece algum bug na programação, acontece algum impedimento, mas todos os dias. Lá nas nossas redes sociais, posta lá as referências. Para quê? Para que você possa, na sua casa, lá com a sua Bíblia, sem gastar nada, você ter acesso à palavra de Deus e ler a palavra de Deus de forma ordenada. Para quê? Para que isso possa servir de suprimento para você. Mas não só isso. Nós oferecemos o Maturidade do Espírito, que é uma bênção. Vai começar um novo curso agora, amém? Nós estamos com 28 alunos, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? 28 alunos. O que é o Maturidade no Espírito? É o nosso curso de vida com Deus, a gente poder aprender do Senhor, experimentar do Senhor. Mas olha, acredita que ainda está faltando algumas pessoas? E às vezes quem está faltando é você. É você se posicionar para fazer o quê?
eu vou aprender de Deus de uma forma, ou seja, porque eu preciso me alimentar de Deus, eu preciso experimentar de Deus. Ah, pastor, mas eu ouço ali, eu ouço aqui. Hoje eu ouvi uma coisa fundamental. Hoje de manhã, às 9 horas, nós estávamos aqui recebendo a palavra aqui com os irmãos. E uma das palavras ali foi muito importante, ou seja, o alimento, na verdade, que nos sustenta, deixa eu te dizer qual é. Você tem muito alimento na internet, você tem muita palavra na internet, mas sabe qual? O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Ele vivia um estilo de vida simples para os seus dias. Não ostentava nada, não tinha beleza nem formosura, na verdade, pelo contrário. A forma dele, na verdade, até trazia algum tipo, na verdade, de desconforto para os outros. Porque ele tinha uma dieta toda diferente. E aqui a gente precisa entender, olha, Deus, Ele possui o que você possuiu? Ou você está possuído por aquilo que você possui? A gente percebeu o seguinte, é entender que o voto espiritual, ele blinda o nosso coração do apego às coisas daqui. Então, ou seja, eu posso viver uma vida mais simples porque eu entendo, na verdade, que essas coisas aqui eu sou mordomo. Tudo que eu tenho provém do Senhor, amém? A minha vida, o meu dia, os meus recursos, tudo provém do Senhor. E aqui a gente percebe que na vida de João Batista, a forma como ele fazia, que ele vivia, que ele se vestia, tudo aquilo, na verdade, representava e falava muito a respeito do quê? Do seu compromisso, do seu propósito, da vida dele. As pessoas, na verdade, elas precisam olhar para mim e para você e perceber que eu e você somos diferentes. Não apenas pelo aspecto exterior, mas pela forma que nós vivemos. O princípio, na verdade, que está colocado aqui para nós e que nós precisamos trazer para a prática é que votos espirituais, eles têm a ver com abster-se de alguma coisa para se consagrar. Ou seja, eu faço isso com o objetivo claro, o objetivo de me consagrar ao Senhor. Colossenses, no capítulo 3, a partir do 1º versículo, diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Deus. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o que está ao nosso alcance para colocar a nossa vida focada nas coisas que são do alto. As coisas que são dessa terra, querida, elas chamam a nossa atenção, elas nos distraem o tempo todo. Nos levam, nos constrangem, nos levam para longe de Deus. É por isso que nós precisamos, na verdade, simplificar a nossa vida e entender o seguinte, olha, nós somos mordomos, somos servos, o Senhor é o Senhor de fato, e eu preciso, ou seja, Ele é Senhor de direito e precisa ser Senhor de fato na minha vida, amém? Então os votos espirituais, eles nos ajudam, na verdade, a nos organizar e colocar, ou seja, fazer com que a gente possa gerar um estilo de vida que está relacionado com o estilo de vida profético, está relacionado com o meu destino profético, com aquilo que Deus planejou para a minha vida. O estilo de vida de João Batista era um estilo de vida marcado pelo propósito na vida dele. Ele se vestia, ele agia, ele andava como um nazireu. Por quê? Porque ele se consagrou, ele foi chamado por Deus. Voltando ainda em Mateus 3, no versículo 1, diz o seguinte: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Quem é o reino de Deus? De que próximo ele estava falando? É o Senhor. Ele veio preparar, ele está dizendo, olha, arrependam-se, mudem a sua mente, mudem a sua maneira de viver, entendam, tenham clareza, na verdade, para entender aquilo que Deus quer fazer. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. João Batista começa, na verdade, se posicionando e conduzindo o povo, na verdade, a uma mudança de vida. E ou seja, a mensagem dele tocou o coração das pessoas, as multidões já estavam atrás dele, mas ele estava tão somente preparando o caminho. A vida de consagração de João Batista fez com que ele, na verdade, se tornasse um ativador do céu na terra. E é isso que Deus, na verdade, quer fazer conosco.
É fazer, na verdade, com que o nosso estilo de vida possa trazer para a realidade em que nós estamos o céu. O céu, na verdade, ou seja, a presença de Deus nas nossas vidas vai gerar essa realidade, essa atmosfera em que as pessoas vão ser levadas ao arrependimento. E arrependimento, querido, não é apenas aquela pessoa que se joga no chão, que se joga de joelhos, não. Arrependimento é uma mudança de pensamento, é uma mudança completa de entendimento. Antes eu entendia desse jeito, agora que eu entendi diferente, agora os meus olhos foram abertos e eu estou compreendendo que é diferente, ou seja, eu estou arrependido. O nazireu, presta atenção, o nazireu abre espaço para o nazareno. O nazireu João Batista, ele abre espaço, ele prepara o caminho para o nazareno, porque é para o nazareno passar, é para Jesus, ou seja, ele veio preparando. A primeira mensagem de Jesus foi o quê? Arrependam-se. Ou seja, ele dá sequência, ele dá continuidade naquilo, ou seja, essa mudança de mente, e aqui a gente precisa entender por quê. Porque a mudança de mente, a ideia, na verdade, é endireitar o nosso coração, que foi desajustado por causa do pecado. Por que o nosso coração precisa ser endireitado? Porque o pecado demoliu, ou seja, a personalidade humana, demoliu, na verdade, ou seja, estragou de fato. E hoje, a gente precisa lutar contra o pecado, na verdade, em 3 níveis. São os pecados da mente, são os pecados da intenção e são os pecados da ação. A nossa mente, ela nos leva, na verdade, os nossos pensamentos, eles nos levam, na verdade, para longe de Deus. Quantas vezes? Quantas das vezes, ou seja, a nossa mente, na verdade, não está nos conduzindo a cair no erro, a cair no pecado. A gente precisa, na verdade, ou seja, transformar a nossa mente. As nossas intenções, muitas das vezes, é o quê? É o resultado do que a minha mente pensou. Eu começo a intencionalmente planejar, conceber o pecado. Eu preciso lidar com isso, ou seja, em relação às minhas intenções. E a última são as ações, é o pecado consumado. Mas o pecado começou aonde? Na mente. Se eu trato com o pecado na mente, eu não vou gerar a intenção, que por consequência não vai gerar a ação. Eu preciso precaver, eu preciso antecipar. E é por isso que a minha mente precisa ser transformada. É por isso que a minha mente precisa ser, na verdade, alinhada com os céus. Pastor, mas como que eu faço isso? Querido, o voto espiritual, ele pode, na verdade, te ajudar. Ele retirar de você o que restou na sua vida ainda do Egito. O Egito, lembra? Egito, deserto, Canaã. Egito é o seu tempo lá fora, é a sua vida antes de conhecer Jesus. É um tipo, é a vida daquele que é escravizado pelo pecado, escravizado por tantas coisas e está vivendo debaixo do jugo do inimigo. Mas o Senhor veio e anunciou uma palavra de libertação, amém? Nós fomos tirados do Egito, com o objetivo de nos levar para Canaã. Canaã é o centro da vontade de Deus, mas entre o Egito e Canaã tem o deserto. E o que Moisés diz? Que o problema do povo é que o povo, enquanto estava no deserto, tinha saudade das cebolas do Egito. E o voto é capaz de fazer o quê? Tirar da sua vida o que sobrou do Egito ainda. Ou seja, da sua natureza mundana. Daquilo, na verdade, que você, do seu estilo de vida pecaminoso. Quantas das vezes nós começamos bem, nós nos convertemos, avançamos e tudo, mas aí vem uma frustração, vem um problema, vem uma dificuldade, a gente volta a cometer as práticas do passado. Lembra do Pedro? O Pedro é um exemplo. Ele era o quê? Pescador. Jesus chamou ele e falou assim, eu vou colocar você, hoje você pesca de maneira natural. Você pesca peixe, glória a Deus, é uma bênção. Mas presta atenção, a vida que eu tenho para você, ela é sobrenatural, amém? É para além do natural. Ele pegou para Pedro e falou assim, eu vou fazer de você, Pedro, pescador de homem. É muito maior do que peixe. Fala sério, é ou não é? Ou seja, é uma vida sobrenatural, para além daquilo que é natural. Mas no momento em que Pedro caiu, no momento em que Pedro, na verdade, ou seja, negou Jesus, ele perdeu o foco, perdeu a visão, perdeu o direcionamento, ele, cheio de remorso,
ele vai fazer o quê? Ele volta a fazer o que ele fazia antes. Agora, Jesus vai atrás dele, né? E quando Jesus ressuscita, ele fala, vai lá e diz para Pedro e para os outros que eu vou encontrar com eles lá no Mar da Galileia. Percebe isso? Agora, o que a gente precisa entender e compreender em relação a isso? Essa mudança, na verdade, em nós, ela depende, na verdade, das nossas atitudes. O voto tem a ver com isso. É eu me posicionar e falar assim, olha, eu vou fazer isso para que eu possa vencer aquele pecado. Eu vou abrir mão disso na minha vida que é tão importante, para que eu possa, ou seja, ter força suficiente para vencer aquela outra situação. Os votos espirituais, eles fazem com que você persevere nas adversidades da vida. Querido, na vida a gente tem problema, e não é pouco não, é muito. Certo ou errado? Quem tiver sem problema, me avisa que eu tenho alguns para compartilhar com você. É tranquilo. É muito problema. Agora, como que a gente faz para vencer isso? O Senhor disse, olha, não se turbe o vosso coração. Você vai passar por dificuldade. Tenha de bom ânimo. Verso 24 do capítulo 6 de Marcos diz, ela saiu e disse à sua mãe, olha, o João Batista, Nazireu, aquele que prepara o caminho do Nazareno, vida de consagração e tudo, mas aquilo tudo, ou seja, levou ele para a prisão. E estando na prisão agora, ele passa por umas dificuldades, na adversidade, ele passa com problemas. E aqui a gente sabe, no verso 24 aqui, é quando, na verdade, é selada a forma como ele vai morrer. Por quê? A Herodias vai pedir, ou seja, a autoridade vira para ela e fala o seguinte, olha, pede, Herodes vai pedir, pede o que você quiser, o que você quer? Até metade do meu reino eu te dou. E ela diz, eu quero a cabeça do João Batista. Ela saiu e disse à sua mãe, o que pedirei? A mãe dela, a cabeça de João Batista. E assim ela faz. E assim acontece com João Batista. E o que a gente percebe? Os profetas nazireus, eles eram sempre perseguidos por essa manipulação. Assim, aconteceu com João Batista? Aconteceu. Mas olha para o Elias. Elias era perseguido por quem? Jezabel. É o mesmo espírito. Aquele que se consagra ao Senhor, de fato, ele é perseguido. O alvo desse espírito é fazer o quê? É cessar a voz profética, é cessar a voz de Deus. É fazer com que, na verdade, ou seja, essa voz seja silenciada. É por isso que quando a gente fala de consagração, de jejum, de votos e tudo, às vezes o ambiente fica travado. Porque, na verdade, ou seja, a sua expectativa está assim, mas o que eu vou ter que fazer? Será que vai ser muito difícil? O que me espera no final dessa palavra? Será que eu vou ter que fazer algum voto? Querido, presta atenção. Eu não sei, é você que tem que saber. Mas é importante que você entenda, na verdade, que há uma ação, ou seja, o voto tem um poder espiritual e o inimigo sabe. E é por isso, na verdade, que ele quer impedir você de ter esse estilo de vida. Presta atenção. O diabo não quer que você ore. Por isso que a oração é tão importante. O diabo não quer que você adore, por isso que a adoração é tão importante. O diabo não quer que você jejue, é por isso, na verdade, que o jejum é tão importante. O diabo não quer que você faça votos. Por quê? Porque é muito importante. Tudo que ele... Ou seja, a nossa vida precisa ser na contramão. Se ele te impede, se ele te levanta, pastor, mas quando eu começo a jejuar, eu começo a me envolver com a obra de Deus, levanta dificuldade, levanta problema. Aí o que eu faço? Eu dou um passo para trás assim, porque a retaliação é grande demais, eu vou esperar um pouquinho. Não! A Bíblia diz, nós não somos daqueles que retrocedem. Não, a gente avança. E o que a Bíblia diz? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. E como que você resiste? É investindo na sua vida de tempo com Deus, é investindo na sua vida, na verdade, nas disciplinas espirituais. É isso que nós precisamos entender. Nós seremos perseguidos? Serão. Às vezes, você vive como um crente 007, querido, você tem um púlpito poderoso na sua mão. Você tem centenas, alguns têm milhares de seguidores que te acompanham pelas redes sociais. Tão doido para saber o que você está fazendo da sua vida. Testemunha do que Jesus fez na sua vida pelas suas redes sociais. Mas eu não sei, as pessoas vão me ver assim como religioso. Querido, presta atenção. Muito mais Deus tem para você do que o mundo tem para te dar. E o que você precisa fazer? Você precisa avançar.
Porque olha, mas se eu fizer isso, eu vou falar isso, eu vou ser perseguido. Evangelho de Mateus, capítulo 5, olha o que a palavra de Deus diz. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de você. Qual que é a perseguição dos nossos dias? Jejum, não. Isso é muito religiosidade. Igreja, não. Eu tenho meu relacionamento direto com Cristo. Eu me relaciono direto com Jesus, eu não preciso da igreja. Jesus, sim. Igreja, não. Querido, sabe o que é isso? Isso, na verdade, é conectar do corpo. Igreja tem problema? Tem. Igreja é perfeita? Não. Sabe por que a igreja tem problema? Porque a igreja tem pessoas. O problema da igreja são as pessoas, somos nós. E nós estamos aqui porque nós temos problemas. Mas nós sabemos que quando nós estamos juntos, o Senhor, Ele age no nosso meio. E Ele é capaz de resolver os nossos problemas. Então eu preciso, na verdade, entender isso e perceber o seguinte. Eu vou ser perseguido? Sim. Toda vez que você amplificar o nível da sua consagração, da sua dedicação ao Senhor, vai incomodar. Vai incomodar o ímpio e vai incomodar aquele que tem menos sensibilidade com Deus. Na sua casa mesmo. Às vezes aquele que não está tão conectado com Deus, ele se incomoda com o tempo que você ora, com o tempo que você jejua, com o fato de você se envolver na vida da igreja. Mas é por quê? É porque, na verdade, os olhos ainda estão fechados, não entenderam completamente, precisam de ter revelação. E nós precisamos avançar para isso. E os votos é uma maneira da gente se posicionar. Os votos espirituais, eles fazem com que você desenvolva, presta atenção, desenvolva uma identidade espiritual. João Batista, lá no capítulo 1 de Marcos, a Bíblia vai dizer, e ele disse, eu batizo com água, mas ele, o Senhor, aquele que vem depois de mim, os batizará com o Espírito Santo. A consagração de João trouxe a ele clareza de quem ele era e de qual era a sua missão. Presta atenção, Jesus está aqui, João está aqui, e a ideia, na verdade, não é que eles pudessem concorrer uns com os outros, não, um com o outro, não. Eles estavam trabalhando juntos. Eles estavam trabalhando, na verdade, no mesmo propósito. O voto espiritual, ele tem o poder, na verdade, de nos dar sensibilidade. Dar sensibilidade para você ouvir de Deus, para você ouvir, na verdade, de Deus, qual é o seu destino. Para você entender, na verdade, para abrir espaço, na verdade, na sua mente, no seu entendimento, para novos níveis. Para que você seja curado na sua alma, para que você seja curado de tantas situações que estão te travando. E quando você se consagra, quando você jejua, quando você faz esses votos espirituais, você potencializa, você abre espaço para Deus agir. Sabe qual que é o problema nosso? Aquilo que você põe a mão para fazer, Deus tira a mão dele. Para de tentar mudar os outros. Para de tentar mudar os outros, querido. Tira a mão. Para de tentar resolver tudo do seu jeito. Até então não deu certo, põe nas mãos de Deus. Deixa Ele agir. É assim que a gente pode, na verdade, viver uma vida cheia do propósito. A gente precisa ser, como diz o Douglas Gonçalves, uma cópia de Jesus. Agora, uma cópia mal feita, ela só serve para ser rascunho. Deus não te chamou para ser um crente rascunho. É para você ser uma cópia fidedigna de Jesus. Uma cópia de verdade. Agora, para isso acontecer, é necessário você se posicionar, desenvolver a sua vida com Deus. Os votos espirituais, eles fazem com que você construa um legado. E aqui eu quero terminar. Construa o seu legado de valores. Eu quero te chamar muita atenção em relação a isso. Mateus 11:11 diz o seguinte: digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher,
não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. João Batista fez algo sobrenatural. Mas olha o que a Bíblia está dizendo a respeito dele e de mim e de você também. Evangelho de João, capítulo 3, verso 28. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. É João dizendo: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Sabe como que chama isso? Maturidade. Maturidade espiritual. De entender o seguinte: olha, meu ministério vai até determinado ponto. Nós estamos dando sequência no que os outros que fizeram antes de nós. E nós temos que deixar um legado para frente, para a geração que vem depois de nós. Mas nós precisamos preparar isso e ter consciência disso, clareza disso. O João Batista entendeu o propósito e ele não se posicionou contra aquele que vinha depois dele. Não, ele preparou o caminho. Ele falou assim: eu estou preparando. Eu preparei porque aquele que vem depois de mim é maior. Ou seja, ele era o maior e dos nascidos de mulher ele foi o maior. Mas ele está dizendo: olha, eu preciso diminuir para que ele possa crescer, para que ele possa aparecer. Qual que é o legado que ele está deixando para nós? Clareza da visão, clareza do propósito, entendimento. Agora, eu tenho uma preocupação que eu quero dividir com você. Você sabe, como pastor, a gente tem muitas alegrias. A gente consagra crianças. É uma bênção, não é? A gente faz parte da vida das pessoas. Eu louvo a Deus pelo chamado que Deus me deu. Eu lembro do pastor Ivênio lá em Belo Horizonte, ele falou assim: olha, já que você está lá, depois dele me convencer que a pior coisa que eu tinha feito era ter ido para o seminário, ele falou assim: mas já que você está aqui, eu vou te ajudar. Ele virou para mim e falou assim: olha, tenha clareza. E ele disse para mim o seguinte: olha, vai para lá, para essa cidade, seja um pastor para a cidade, batiza o povo, consagre as crianças, ajuda, faz os casamentos e tudo, desenvolve essa família. Agora, parte disso também tem a ver com o quê? Com o momento da perda. Inúmeras vezes não existe uma coisa difícil no ministério, na verdade, são os velórios que a gente tem que fazer. Agora, o que você precisa entender? O que eu quero te perguntar, e talvez você nunca tenha pensado sobre isso. O que vão dizer a seu respeito no seu velório? Por quê? Todos nós vamos passar. Não sei se você sabe, né? Mas todos nós um dia vamos passar. Nós não somos, né? A não ser, aliás, o Senhor pode voltar e a gente vai ser arrebatado, amém? Mas se o Senhor não voltar até o dia da morte de cada um de nós vamos passar. E a pergunta, na verdade, que eu faço para você é o seguinte: o que as pessoas vão dizer a respeito de você? Porque uma das coisas mais difíceis que existem, aliás, dependendo de quem é, quando você fala no velório, você tem muito a falar daquela pessoa, porque enquanto ela estava vivendo, nós podemos dizer: esse homem que está aqui foi um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que viveu, dedicou a sua vida ao Senhor. Quantas vezes, ou seja, a gente pode dizer, a gente pode falar de fato de coisas que são reais. Por quê? Porque essa pessoa viveu, cumpriu o propósito dela. Assim como Atos capítulo 13 diz a respeito de Davi: tendo ele cumprido o propósito de Deus, na sua geração, adormeceu. O que você espera que a pessoa que vai fazer o seu velório diga a seu respeito? Porque isso fala de legado. Isso fala daquilo que, na verdade, que nós estamos vivendo e daquilo que nós estamos deixando. E isso é importante. João Batista deixou o legado dele. Ele preparou o caminho. Agora, eu e você,
nós só temos essa vida para viver. E nessa vida que nós estamos vivendo, nós precisamos viver ela e fazer dessa vida. A vida ela é muito curta para ser pequena. A gente precisa viver a vida e fazer essa vida valer a pena. Porque a realidade, ela é para todos nós. Mas nós temos o dia que se chama hoje. Para nessa geração cumprir o nosso propósito. Ah, mas está difícil, está complicado. Querido, os votos, eles nos ajudam a construir esse legado. Os frutos de uma consagração completa a Deus são o seu maior legado. Volta e meia você me ouve testemunhar aqui, assim como a Bíblia diz a respeito de Timóteo, que Paulo testemunhou que a fé que era viva nele, primeiro habitou na sua vida, na sua avó Lloyd, na sua mãe Eunice, e agora estava nele. Ou seja, foi um legado geracional. Eu e você precisamos entender que essa vida abundante que o Senhor tem para nós, ela é para nós agora, mas ela é para nós, para aqueles que vão vir depois de nós. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender que a gente constrói isso agora, é no presente. Ah, pastor, mas eu tenho muita dificuldade. Todos nós temos. O que a gente precisa fazer? A gente precisa avançar. O que os votos fazem? Primeiro, eles fazem com que você caminhe influenciado pelo céu. Os votos fazem com que você supere o materialismo, que você transforme as realidades, persevere nas adversidades, afirme a sua identidade espiritual e deixe o seu legado. Qual que é o desafio de Deus para nós hoje? Ouça a voz do Espírito. O que o Espírito está falando com você? Ouça a voz do Espírito e decida fazer um voto hoje. Talvez você chegou aqui hoje, a sua vida espiritual está destruída. Talvez você já fez tanta coisa para o Senhor, mas as circunstâncias te tiraram do foco. Querido, às vezes a dor é tão grande no nosso coração que tem sim, faz com que a gente perca o rumo. Eu não sou o primeiro, você não é o primeiro, todos nós estamos suscetíveis a isso. O próprio João Batista, teve um dia que ele chegou para os seus discípulos e mandou, ele estava preso. Tem dias que são difíceis mesmo. Ele mandou os seus discípulos irem lá perguntar a Jesus se ele era mesmo o Messias, o Cristo. Por quê? Porque as dificuldades e os problemas, eles têm o poder, na verdade, de nos tirar o foco, de nos tirar a alegria, de nos colocar numa situação de depressão, de dificuldade, de ansiedade, e travar, na verdade, o nosso avanço. A resposta de Jesus para ele foi: olha, os paralíticos estão andando, os mudos estão falando, os cegos estão enxergando, a vontade de Deus está se cumprindo. E aquilo, na verdade, eu imagino João recebendo a notícia e podendo falar assim: valeu a pena. Eu estou aqui preso, mas tudo que eu fiz valeu a pena, porque eu preparei o caminho. Eu cumpri a minha missão. Os nossos dias, eles, em algum momento, eles vão findar. Mas eu e você precisamos estar prontos para responder afirmativamente: olha, eu cumpri a carreira, guardei a fé, eu cumpri o propósito. Os desafios vieram, mas eu lutei a batalha, eu guerrei. Essa força, ela não é natural. Todos aqueles que tentam vencer essas lutas de maneira natural, eles tropeçam aqui, tropeçam ali e continuam caindo. Mas eu e você podemos viver, na verdade, essa vida sobrenaturalmente abundante. Pastor, o que eu faço? Dá lugar para o Senhor, deixa para Ele. Você é a habitação de Deus, e como a habitação de Deus, deixa Ele mover o que for necessário dentro de você, nas suas atitudes. Você já perguntou para Deus, assim: Deus, o que na minha vida está errado, que precisa mudar? Quem sabe hoje é o dia de você fazer o voto: olha, eu não tenho vivido, eu não tenho agradado a Deus, mas a partir de hoje eu vou começar a viver dessa forma.
O que eu vou fazer? Eu vou começar uma maturidade no Espírito. Por quê? Porque eu vou estudar a palavra, eu vou receber a palavra, e através da palavra eu vou ter força suficiente para fazer isso. É um voto. Eu vou acordar todos os dias às 6 horas e vou orar. Vou me consagrar ao Senhor, eu vou jejuar. O que você vai fazer? Querido, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. Fica de pé no seu lugar. Assim como o jejum, os votos falam, na verdade, da nossa dedicação. O que você precisa fazer, meu irmão, minha irmã? Prepara o caminho. Assim como João Batista preparou o caminho para que Cristo pudesse fazer a vontade dele, prepara o caminho para que o Espírito Santo possa agir dentro de você, para que o Espírito Santo possa realizar os seus feitos e preparar de fato a igreja para se encontrar com Jesus. Mas para isso, nosso alvo é o quê? Dedicação. Voto tem a ver com dedicação. Eu quero orar por você nessa noite. Eu vou orar por você. E eu quero que você, na verdade, nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E enquanto a gente adora, eu quero que você, na verdade, dê essa liberdade. Olha, as 4 práticas que nós falamos até agora, as 4 disciplinas, elas precisam fazer a sua parte da sua vida. Eu vou orar, você vai orar junto comigo. Depois nós vamos adorar. E você vai adorar junto com a igreja. E você, na verdade, talvez essa semana você até já jejuou. Glória a Deus. Você pode jejuar mais essa semana, amém? Você pode fazer disso uma prática. Pastor, mas como que eu vou fazer? Pede o Espírito Santo para te mostrar assim, como que eu vou fazer. Mas você pode incluir essa semana alguns votos. O que é que está te dominando? Que você precisa, na verdade, abrir mão disso. Como um voto ao Senhor. Por um determinado tempo limitado. O Espírito Santo, na verdade, ele está te conduzindo a se posicionar e fazer a vontade dele. Você está disposto a fazer isso? Coloca a sua mão no seu coração, eu quero orar por você. Pai, é a tua palavra que nós pregamos essa noite. E a tua palavra, ela é viva e eficaz. O Senhor fala por meio do trovão. O Senhor fala por meio do terremoto. Mas o Senhor também fala por meio da brisa suave. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Deus, nessa noite encontra, Deus amado, esse coração que precisa, Deus, ser restaurado pelo Senhor, que precisa, Senhor amado, tomar a decisão de voltar, de se posicionar, de viver a vida que o Senhor conquistou para Ele. Pai, em nome de Jesus, nós somos sua morada, nós somos sua habitação. Entra e faz, fica à vontade. Muda as coisas de lugar se for necessário, Pai. A nossa vida, ela é muito pequena, mas nós queremos declarar nessa noite que nós vamos gastar a nossa vida para o Senhor. Nós vamos queimar a nossa vida nas tuas mãos. Nós vamos nos desgastar pelo Senhor, ó Deus, porque essa vida que o Senhor conquistou para nós, em nome de Jesus.